Vamos ligar as luzes. A paz do Senhor a toda a igreja. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias em Mateus 6, capítulo 9. Mateus 6, capítulo 9. Hoje, quando eu acordei, logo de manhã, eu e minha esposa, geralmente nós saímos de casa por volta das 7 da manhã, 8 da manhã, por aí, para começar o nosso dia. E hoje, quando eu acordei, ao me arrumar, eu ouvi Deus falar comigo: eu sou o teu pai. Senti a presença de Deus e Deus falou comigo para eu começar o meu dia. Geralmente minha esposa e eu saímos 7, 8 da manhã e nós chegamos em casa só depois do culto aqui, que geralmente dá umas 11h30 por aí, depois de abraçar, de tiver um momento com os irmãos e depois voltar para casa aqui em Jacksonville. Aí nós terminamos nosso dia por volta desse horário. E hoje de manhã, logo de manhã, eu falando com Deus e Deus falando comigo, e eu falei: Deus, como eu te amo, como eu te louvo por esse dia, por mais um dia poder estar te servindo. E eu tenho um pai aqui na terra, meu pai Flávio, tenho um pai também espiritual, pastor Rodrigo, meu sogro, que eu amo. Mas Deus falou assim: eu sou o teu pai. E Deus se revelou a mim de uma forma tão extraordinária hoje, que Deus se revelou como Deus Pai. Alguém fala comigo: Deus Pai. Hoje eu quero desejar feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão nessa igreja. Que Deus abençoe todos os pais da Adebras Jacksonville. Irmãos, ser pai não é só gerar filho. Ser pai é assumir responsabilidade, é estar presente. Quero reconhecer aqui todos os pais, também aqueles que não podem gerar, nunca foi pai, porém tem filhos espirituais. Também aqueles que numa ausência de um pai, talvez uma mãe ou alguém, um responsável precisou assumir o cuidado de um filho e fazer este papel. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero parabenizar todos os pais da nossa igreja, amém? E hoje nós vamos falar do nosso Deus, Deus Pai. Deus Pai. Quem achou o texto, diga amém. Glória a Deus. O texto, vamos em Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Hoje eu quero falar sobre um Deus Pai. Nós estamos nesse dia que nós estamos celebrando os pais, e eu quero fazer uma oração desde agora. Feche os olhos, vamos orar sobre essa palavra. No final temos uma apresentação linda das crianças. Neste momento, com os olhos fechados, Senhor Pai, eu quero te agradecer, te louvar por este culto. Pai, eu quero te agradecer que num dia como esse, nós estamos aqui numa santa ceia na nossa igreja, e nós podemos dar-te toda honra, toda glória, que nós podemos em todo minuto reconhecer que o Senhor é o nosso Pai, Pai nosso que está nos céus. Nós te adoramos, nós te louvamos. Nós estamos aqui como filhos nessa noite para poder representar o nosso Pai. Então Deus abençoe este culto. Espírito Santo, fala conosco através dessa mensagem, em nome de Jesus, amém? Eu acho interessante que
nesse dia tão especial, um dia de paz, que é um dia alegre. Para outros é sensível, para outros traz gratidão, para outros traz saudade de um pai, para outros traz à tona feridas, para outros a palavra pai traz segurança. Você pensa no seu pai, você se sente seguro. Cada pessoa tem a sua realidade com essa palavra, pai. Toda a igreja pode dizer comigo, pai. Para outros, pai traz ausência. Por isso, antes de falarmos sobre pais terrenos, eu preciso falar de um pai, Deus Pai, um pai eterno. Eu acho interessante que a Bíblia não revela Deus como pai antes de revelar Deus como outra coisa. Nós vemos aqui Jesus ensinando os discípulos a orar. Jesus fala para eles começar a oração como? Pai Nosso. Jesus não diz para eles, vocês vão dobrar os joelhos, vão fechar a porta, vocês vão orar, vocês vão dizer, Criador nosso, Senhor nosso, Provedor nosso. Deus não é provedor? Sim. Deus não é criador? Sim. Juiz nosso, Rei nosso. Por que Jesus, ao ensinar os discípulos, ele não ensina, dobra os joelhos e começa a falar, oh, Rei nosso. Jesus fala para eles, dobra os joelhos e fala o quê? Pai nosso. E tudo o resto é verdade. Deus sim, é Rei, é Senhor, é Criador, é perfeito, é lindo, é maravilhoso. Porém, antes de ser revelado de qualquer forma na nossa oração, antes de reconhecer Ele como essas coisas, Jesus nos ensinou a reconhecer Deus como Pai. Pai nosso que está nos céus. Antes de ser qualquer outra coisa na nossa oração, primeiro precisamos identificar que Ele é Pai. Nós precisamos entender o que isso significa. Às vezes, queremos pais que estão aqui ser reconhecidos como amigo antes de ser reconhecido como pai. Às vezes, queremos ser conhecido como protetor da minha casa. E Deus está falando, primeiro vem o pai. Às vezes queremos ser reconhecidos como provedor da nossa casa. Eu vou trabalhar, vou me esforçar, eu vou fazer o que for necessário para cuidar da minha casa. Parabéns. Mas primeiro você é pai. E muitas das vezes tentamos ser muitas coisas, mas se não formos pai, acabamos sendo nenhuma dessas coisas. E o oposto acontece. Quando o primeiro pai que está aqui, você torna a ser pai, você pode ser um protetor da sua casa. Quando você torna a ser pai, você pode ser um provedor da sua casa. Quando você torna a ser pai, você pode ser tudo aquilo que você gostaria de ser, mas primeiro você vai ser pai da sua casa. Você vai conseguir ser tudo que seu filho precisa, quando precisa, se primeiro você se identificar como pai. E hoje eu quero falar aqui de algumas características que Deus entregou para mim, algumas revelações do nosso Pai, do nosso Deus. E eu quero começar hoje, se você estiver anotando, e eu vou ser bem rápido com essa mensagem, nós temos Santa Ceia daqui a pouco. Mas se alguém estiver anotando, primeiramente, Deus é Pai da identidade. Alguém fala comigo, identidade? Identidade, por que isso? Porque vamos lá, Mateus 3,16. Mateus 3,16, abre a sua Bíblia. Mateus 3,16. Deus, o Pai da identidade. Mateus 3,16. Se alguém encontrou, primeira pessoa que pudesse, coloque de pé e leia o versículo de voz alta. Quem encontrou?
Pode continuar. Amém, obrigado. Glória, uma salva de palmas para a vida do Edilson. Eu gostei, Edilson. Voz de pregador aí. Pareceu que você tinha microfone, tá falando mais alto que eu com o microfone. Mateus 3:16 a 17 fala: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Deus é Deus que dá identidade antes dele exigir qualquer desempenho da sua parte. Deus te dá identidade. Jesus Cristo, no início do ministério dele, foi a ser batizado. Ele não tinha ido exercer ministério, ele não curou, ele não fez, ele não batizou, ele não fez nada demais ainda. Jesus Cristo estava lá e Deus olha para Jesus e fala: aí está o meu filho amado. O meu filho amado. Ele não curou, mas já é meu filho amado. Ele não teve sucesso ministerial ainda, mas já é filho amado. Antes de Jesus curar enfermos, o Pai dizia: este é o meu filho amado. Antes de Jesus pregar o sermão do monte, o Pai já dizia: este é o meu filho amado. Antes de ele multiplicar pães e andar sobre as águas, expulsar demônios, ressuscitar mortos, antes de ele fazer qualquer coisa, Jesus olhava do céu e dizia: este é meu filho amado. Jesus Cristo nesse momento recebe algo que se chama identidade. Toda a igreja, mais uma vez, identidade. Deus coloca primeiro identidade antes de exigir algo de Jesus. Deixa eu explicar. O Pai não deu identidade ao Filho porque o Filho teve sucesso. O Pai deu identidade ao Filho para que o Filho pudesse ter sucesso. Tem uma grande diferença. Escuta o que eu estou falando, pai e mãe que estão neste lugar. O pai, ele não... Sabe aquele pai que abandona o filho? Nos filmes, né? Aqui não existe, mas nos filmes. O pai que abandona os filhos, aí o filho torna-se um grande jogador de futebol. Grande jogador de basquete. Grande jogador de futebol americano. De repente o pai aparece do nada. Na história aparece: filho, filhão. Oh, sou teu pai. Não esquece, eu sou teu pai. Pelo sucesso do filho, agora quer ser pai. Pelo dinheiro do filho, agora quer ser pai. Mas aqui Deus mostra o oposto acontecer. Antes de Jesus ter qualquer sucesso ministerial, Deus olha do céu e fala: este é o meu filho amado. Eu não amo ele porque ele foi o melhor filho. Eu não amo ele porque ele teve grandes sucessos, porque até agora não teve sucesso ainda. Eu não amo ele por nada disso. Eu amo ele por quê? Porque ele é meu filho. Meu filho amado. Deus está dizendo a alguém: a tua responsabilidade é amar o teu filho. Ame o teu filho com sucesso, sem sucesso. Ame o teu filho como Deus amou o filho dele, o filho amado. A paternidade saudável não faz o filho lutar por identidade. O filho não precisa se esforçar para ser filho. A paternidade saudável, estou falando de um pai que tem um relacionamento saudável com o filho, dá identidade para o filho lutar a partir dessa identidade. Muitos filhos crescem tentando provar que são dignos de amor e do orgulho do pai ou da mãe. Muitos filhos tentam provar com sucesso, com obediência, com desempenho, com aparência, com força, com trabalho. E o pai já vai falando: você vai ter muito dinheiro, você vai ser aquilo, você vai ser isso. E o filho tenta a ser tudo aquilo que o pai estabeleceu sobre a vida dele. Tenta provar pelo sucesso. Mas no reino de Deus, primeiro, antes do sucesso, antes de você precisar provar que você é um filho de sucesso, primeiro vem a voz do pai dizendo: você é meu filho. Você não fez nada para merecer, mas você já é meu filho.
Você não venceu nenhuma batalha por mim, você não me serviu ainda, mas sabe o que eu te encontrei no mundo? Te adotei como filho, você é o meu filho amado. Deus está dizendo para alguém: você não mereceu a sua identidade, eu entreguei a você a sua identidade. Jesus Cristo não tinha feito nada ainda para merecer, mas Ele apenas era o Filho amado do Deus Altíssimo. Mesmo que eu não mereça, mesmo que eu não fui à cruz, mesmo que eu não paguei o preço, Deus olhou para mim e viu em mim um Filho amado. Eu quero dizer a alguém nessa noite: se sente amado pelo Pai, não pelo que você fez ou faz, mas porque Ele pagou pela tua vida com preço de sangue. Ele entregou seu Filho para que você pudesse se tornar filho de Deus. Você é filho amado. Um pai e a voz do Pai tem poder de trazer vida ou morte sobre o filho. Deus olha do céu e fala: este é o meu filho amado. Ele precisava ter feito isso? Não. Por que Ele faz? Porque a palavra de um pai tem poder sobre a vida de um filho. Alguém pode dizer amém? A palavra de um pai tem poder sobre a vida de um filho. Um pai precisa dizer: você é amado, você pertence, você tem valor, você tem propósito. O pai precisa identificar que o filho é amado. O filho que ouve a voz do pai não precisa viver como escravo da aprovação dos outros. Jesus Cristo, ao iniciar o ministério, o que Deus faz? Você é meu filho amado. O mundo te rejeita, mas o mundo não te aceita, mas... E Jesus iniciou o ministério como? Com o amor do Pai. Jesus iniciou o ministério como? Sem precisar de aprovação de fulano e de fulano, porque Ele já foi aprovado pelo Pai. Jesus iniciou o ministério como? Sem precisar olhar para a direita e nem para a esquerda para ter a aprovação dos outros, porque a única voz que pode mudar o destino dele é a voz do Pai que diz: este é o meu filho amado. Eu quero dizer para alguém hoje: se você ouvir a voz do Pai sobre a sua vida, você vai deixar de ser escravo da aprovação dos outros. Se você ouvir a voz do Pai sobre a sua vida, sobre a sua casa, a voz do Pai fala: eu vou te prosperar, eu vou cuidar, eu vou guardar, eu vou livrar. O mundo fala: você não vai conseguir. Deus fala: você vai, porque você é o meu filho amado. Você não vai vencer a carne. Deus fala: você vai, porque eu venci. Eu venci o mundo. Ouça a voz do Pai nessa noite. Nesses poucos minutos que eu tenho para pregar, ouça a voz do Pai dizendo: você é um filho amado. A segunda forma que eu quero trazer à tona uma revelação do que Deus falou comigo hoje é que o Pai é um Pai atento. Alguém diga: atento. O Pai cuida do filho mesmo antes do filho saber o que ele quer pedir, porque o Pai sabe o que você precisa. Mateus 6, versículo 8. Primeiro a abrir Mateus 6, 8. Se coloca de pé e leia o versículo. Mateus 6, 8. É para ler de voz alta. Mateus 6, versículo 8. Porque o vosso Pai, obrigado, irmão Rodrigo, Deus abençoe, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes do que qualquer um de nós pedir a Ele. Ele já sabe o que você precisa. Porque o Pai é um Pai atento. Isso que é cuidado paterno. O filho ainda não falou, mas o Pai já sabe. O filho ainda não organizou as palavras, mas o Pai já entendeu a necessidade. O filho ainda não chorou publicamente, mas o Pai já viu no secreto. Deus já sabe da tua necessidade. Existem dores que ninguém percebe, mas o Pai percebe, porque o Pai é um Pai atento. O Pai te vê quando ninguém mais te vê.
O Pai está contigo quando todo mundo te abandonar. Existem medos que ninguém ouve, mas o Pai ouve. Lágrimas que ninguém consegue interpretar. Você está com lágrimas e o povo olha e não entende a dor que passa no seu coração, mas o Pai entende. Jesus disse: o vosso Pai sabe. Não é um Pai distraído, não é um Pai ausente ou indiferente à sua dor, é um Pai atento. Ele sabe. Então muitas das vezes nós temos que entender, entregar ao nosso Pai. Porque o Pai, Ele não apenas sabe o que você quer, mas aquilo que você precisa está escrito aqui. O Pai atento. A terceira coisa que eu vou correr aqui, o Pai que carrega, alguém diga, carrega. O Deus Pai carrega os filhos quando eles não conseguem andar. Deuteronômio 1:31. Primeiro abrir, hoje estamos com um jogo de Bíblia para ver quem consegue abrir e encontrar texto mais rápido. Se você está tendo dificuldade, está na hora de voltar a estudar a Bíblia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Davi. Um obreiro preparado. Como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Moisés olha para Israel no deserto e diz: Deus carregou vocês como um homem carrega seu filho. Isso é lindo porque nós temos que entender o contexto disso. Quando a Bíblia fala, esse texto que nós acabamos de ler, que o Davi acabou de ler para nós, Moisés olha para Israel no deserto e diz: Deus carrega vocês como um homem carrega seu filho. Em outras palavras, aqui a Bíblia está reconhecendo que o deserto existe. Está reconhecendo que o calor existe. Está reconhecendo que a sede existe, o cansaço existe, as lutas são válidas na sua vida, existem também. Mas no meio de tudo isso, enquanto você estiver em luto, enquanto você estiver no deserto, enquanto você estiver passando por calor ou por sede, no meio de tudo isso, Deus está reconhecendo e afirmando neste texto que o Pai te carrega no meio do deserto, que o Pai te carrega quando você não conseguir andar mais, o Pai está lá para te tomar pela mão e te carregar ao propósito. No meio de tudo isso, de um deserto, um calor, uma sede, havia um Pai carregando, está escrito nesse texto. Por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar, como um homem leva o seu filho. O filho pequeno não entende o caminho, não entende a distância, nem o perigo. Não sabe como andar, quando andar, para onde andar. Tem momentos que Deus não explica tudo, Ele apenas te carrega. Ele apenas te toma pela mão. Ele apenas te leva para você sair dessa fase que você está e chegar na outra. Nós temos que entender, está escrito em Oséias 11, versículo 3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Tomei-os nos meus braços, mas não conheceram que eu os curava. Aqui, Deus está dizendo: eu curava os meus filhos. Tomei eles nos meus braços, eu carregava os meus filhos, eu pagava preço pelos meus filhos. Eles nem sabiam que eu estava cuidando deles. Quantas vezes, irmãos, Deus tem cuidado de nós e nós nem sabemos, nós nem imaginamos que o livramento que Ele te entregou foi Ele, nós nem imaginamos. Hoje nós passamos por uma provação em minha esposa, que nós ficamos presos na estrada, deu problema com o nosso carro. De repente, eu naquele momento, o calor, nós no meio do sol, no meio da estrada, no meio do nada, Deus envia um anjo. Um homem que veio e parou. Vocês estão precisando de alguma coisa? Eu olhei e falou: tô sim. Eu olhei e falei: tô sim.
Mas você não precisa, se não quiser. E aí desceu, não, que isso, eu vou ajudar. De repente chegou um segundo. De repente chegou um terceiro. Irmãos, precisou de 3, mas resolveu. Precisou de 3, mas resolveu. Nós passamos horas e horas e horas, e eu só pensando assim, no meio da prova, no meio da luta, querendo chegar para o culto, que Deus colocou uma mensagem no meu coração, eu querendo pregar hoje, eu pensando assim, será que eu vou chegar? E de repente Deus manda o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, e de repente o tempo passa, o problema é resolvido. No final das contas eu olho para minha esposa e eu falei, amor, se nós tivéssemos resolvido sozinho não daria certo, mas Deus enviou, Deus cuidou. Enquanto estávamos a caminho da igreja hoje, eu só agradecia a Deus e eu falava, Deus, obrigado, obrigado por ser meu pai, obrigado por cuidar de mim, obrigado, porque muitas das vezes Deus cura, mas não conheceram que eu os curava. Deus cura e nós nem percebemos. Então às vezes nós precisamos parar e entender, aquele anjo que chegou lá foi Deus, o segundo que chegou foi Deus, o terceiro que chegou foi Deus. Às vezes nós passamos por momentos da nossa vida e nós precisamos parar e reconhecer que Deus está curando, Deus está fazendo. Aquela dor que um dia você sentiu há 10 anos atrás, aquela dor que parecia que você não ia sobreviver àquela dor. Olha você hoje aqui. Olha você hoje aqui. Tinha um momento da sua vida que você parou tudo e falou, eu não ia aguentar, eu não consigo ir para frente, eu não consigo vencer. Olha você hoje no culto aqui. Irmão, olha o cuidado de Deus sobre a sua vida. Um pai que te cura mesmo sem o reconhecimento. Não era para você estar aqui. Não era, mas Ele te tomou nos braços dEle. Ele começou a te curar. Ele começou a te restaurar. Ele começou a te guardar. Ele começou a ser Pai. E você chegou até aqui. Quarta coisa, quero falar sobre o pai que corrige. Alguém diz comigo, corrige. Esse aqui é difícil. Esse aqui não é para os fracos, não é para o, como que fala, os crentes Nutella. Crente Nutella não, faz tempo que eu não ouvo essa expressão, né? Crente raiz, o pai que corrige. Falar de correção, parece que algumas pessoas já fechou os ouvidos. O Deus Pai corrige porque não desistiu de você. Hebreus 12, versículos 6 a 7. Cadê a primeira pessoa? Hebreus 12, versículo 6. Se eu demorar para fazer a ceia hoje, é culpa de vocês. Irmão Edilson, pode ler. 2 vezes, eu acho que está merecendo um prêmio, Edilson. Pode ler. Fechou. Uma salva de palmas. O Senhor corrige que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Em outras palavras, a correção é um privilégio de um filho. Olha o texto, irmão. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Primeiro, antes da correção, vem o recebimento. A gente recebe como filho. Hoje muita gente confunde amor com ausência de correção. Ausência de correção não é amor. Ausência de correção não é amor. A Bíblia diz que a correção de Deus é a prova que Ele te ama. A correção de Deus é a prova que você é filho. Em outras palavras, se Deus estiver apertando, te corrigindo, se o Espírito Santo te confrontar, não vai se esconder, não. Ele está te mostrando que Ele te ama. Se algo doeu, graças a Deus que doeu. Se algo entrou da mensagem, algo entrou aqui no coração, talvez essa correção está vindo para alguém como correção hoje. Deus está falando, é porque eu te amo.
Na verdade, quando você deixa de ser corrigido por Deus, quando você não recebe mais correção, quando você passa 1 ano dentro da igreja, 2 anos dentro da igreja, 3 anos dentro da igreja, e você não recebe nenhuma correção de Deus, começa a se preocupar. Quando você passa anos e anos e anos dizendo ser crente, mas por algum motivo você não recebe correção, começa a se preocupar. É para dizer aquela frase famosa que eu estou usando em todas as minhas pregações. Eu preciso limitar um pouco. Misericórdia. Alguém diga comigo, misericórdia. Misericórdia, viu? Alguém concordou comigo. Quando Deus corrige, não é porque te odeia, é porque Ele te ama. Deus não disciplina para destruir, nunca, jamais a correção de Deus é para te destruir. A correção de Deus sempre é para te restaurar, para te formar, para te preparar. Correção é sinônimo de cuidado. Correção é sinônimo de cuidado. Porque pai não é chamado para ser apenas o seu amigo, seu amigão. Pai é chamado para ser referência, ser direção, para ser uma voz profética sobre a sua vida. Então a correção de um pai, mas olha o segredo, tem que vir de um pai. Não aceite correção de alguém que não tem autoridade sobre a sua vida para corrigir. Tem uma diferença. Não aceite, se Deus usar alguém, amém. Mas se Deus não estiver usando alguém, jogue fora a correção. Não deixe entrar no coração, que não vai chegar para restaurar, mas sim para destruir. O inimigo corrige para te lançar na cova. O inimigo te corrige para acabar com você. O inimigo te corrige. Como que você sabe que uma correção vem de Deus? Ou de uma forma espiritual sobre a sua vida como propósito de Deus? Como que você sabe? É o resultado. O resultado de uma correção de quem ama é porque eu quero te ver melhor. Quero te ver vencer. Eu quero te ver com uma família saudável na presença de Deus. Por isso que eu corrijo, por isso que eu falo, por isso que eu aponto a palavra de Deus e a verdade no meio de tantas mentiras. O inimigo, ele chega com um dedo acusando no rosto. Ele vai te corrigir, mas não é te corrigir, ele está te acusando. E a diferença entre isso é o quê? É que um te destrói e o outro te avança no propósito. Se um dia o teu pastor, na direção de Deus, debaixo da direção de Deus, e quem aqui me conhece sabe que eu sou um pastor muito alegre, muito calmo, muito tranquilo. Se um dia eu corrigir algo, irmãos, pode saber que não é de mim. Pode saber que não é de mim. Que eu nem tenho essa natureza. Minha esposa sabe de ficar corrigindo os outros. Jamais. Eu sou quieto. Eu sou tranquilo. Se um dia vir uma correção de mim, não é para te ferir, não é para te machucar, não é para te separar ou te isolar, não. É para te construir, é porque eu quero te ver bem, eu quero ver a sua família na presença de Deus. Se um dia eu vim falar as verdades que estão na palavra de Deus, eu não falo nada de mim. Se um dia eu passar uma mensagem, uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, pode saber que a correção é para construir. Alguém diga construir. A correção do pai não é a ausência do amor. É o amor se recusando a abandonar o filho e deixar ele à destruição. Por isso que existe a correção. Estou finalizando. Quero falar de um pai que não negocia princípios. Alguém diga princípios. Se você estiver anotando, número 5. O pai que não negocia princípios. Lucas 15. 10 a 22. Bom, Lucas 15, 20. Está no versículo, qual versículo agora? 12, vamos para o 20.
Movido por compaixão, correu e abraçou fortemente. Um salve de palmas para a vida de Giovanni. Próximo culto vou ter que trazer um monte de balinha para ir distribuir para os irmãos. Irmãos, aqui fala de um pai que viu o filho de longe. E quando ele viu o filho, ele é movido por íntima compaixão. E ele corre até o filho. Ele corre, ele recebe, ele ama o filho. A Bíblia diz que o filho ainda longe, o pai o viu. Isso significa que o pai ainda estava olhando pelo filho. O pai ainda estava de olho no longe para ver se o filho que está longe voltaria para perto. O pai ainda estava, o filho tinha saído de casa, mas não tinha saído do coração do pai. Mas perceba uma coisa. O pai esperou o filho voltar. Eu estou falando de um pai que não negocia princípios. Estou finalizando por aqui. O pai, ele não esperou. O pai esperou o filho voltar. Em outras palavras, o pai não foi à terra distante morar com o filho. O pai, ao receber o filho, quando o filho vem, o pai vê de longe. O pai corre, abraça, traz para perto. O pai não muda a casa para poder receber um filho e deixar ele confortável no pecado dentro da casa. O pai também não aceita que o filho chega dizendo que quer ser funcionário, servo, escravo. O pai também não aceita isso, porque o pai já estabeleceu sobre a sua vida uma identidade: filho. Então o filho volta para a casa do pai. O pai precisa fazer o quê? Não é a casa que vai mudar, é o filho que volta que vai ser restaurado. Olha a diferença. Pai e mãe que está nessa igreja hoje, ouça essas palavras. Você não muda, você não negocia princípios para poder agradar um filho. Você não muda, você não quebra princípios. Você não fala, mas para não perder o meu filho, eu vou deixar a namorada dele dormir aqui em casa hoje com ele na cama juntinho. Jamais. Princípio é princípio. Casa do pai é casa do pai. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. No mundo, o filho vai lá e faz a festa. Na casa do pai, não, mas o pai não ama o filho? Ama. E é por isso que ele não negocia princípio. Mas o pai não quer manter o filho. O pai, se ele fizer tudo isso, ele vai empurrar o filho para longe. Não. Você está enganado. Porque o filho vai agradecer o pai quando ele crescer. Porque o pai nunca mudou os princípios da casa por conta dos erros dele. Triste é uma casa que vive uma vida criando filho. E quando o filho começa a pisar de uma forma diferente, fazer de uma forma diferente, fazer aquilo que não foi ensinado dentro da casa, o pai e a mãe aceita, pode ser, pode fazer, a decisão é sua. Não. Lá a decisão é sua. Aqui quem manda ainda é o pai. Aqui quem manda ainda é a autoridade espiritual. Aqui nós não negociamos princípio. Aqui filho não é escravo, filho não é funcionário, filho tem que ser filho. Aqui você não pode entrar descalço. O pai entrega sandálias, porque quem anda descalço é escravo, quem anda com sandálias é filho. Aqui não, essa roupa suja, tira a roupa suja, não pertence mais a você. Lá fora você podia usar. Aqui dentro você vai se vestir com a roupa de um filho. O pai não mudou toda a vida dele. Eu vou abandonar tudo, abandonar a casa. Sabe por quê? Porque o meu filho, eu amo ele tanto, e está lá longe, está perdido, e eu vou deixar tudo e ir atrás dele. Não. O pai esperou o filho voltar para casa. Eu imagino orando, eu imagino buscando a Deus, eu imagino com o coração apertado, querendo fazer algo, mas o pai não negociou princípios. Eu louvo a Deus que o pai que nós servimos não negocia princípios para me agradar, porque o plano dele sobre a minha vida é perfeito.
O que Ele tem para mim, o propósito dEle, o chamado sobre a minha vida é perfeita. Se fosse ser do meu jeito, irmão, misericórdia, coitado de mim. Mas o Pai, Ele não negocia princípios. Se eu quero ser filho, eu vou ser filho do jeito dEle. E no final das contas, o Pai que nos adotou. Deus Pai que não apenas perdoa, mas Ele adota e dá herança. Romanos 8:15, eu vou ler que é rápido. Recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Recebestes o Espírito de adoção. Alguém fala, adoção. De filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A salvação não é apenas Deus rasgando uma dívida, não é apenas Deus falando, ei, não tem mais dívida, não é apenas isso, é isso também, mas não é apenas isso, é Deus recebendo pessoas que não têm mais pai dentro da sua casa e dizendo agora, eu sou teu pai. A salvação não é só Deus transformando criminosos perdoados e perdoando eles, é sobre Deus recebendo filhos adotados. Romanos diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Qual a diferença? Um escravo, o espírito de temor, espírito de escravidão. Você vive com medo de ser expulso da casa. O filho vive com segurança que ele pertence à casa. Há uma diferença. O escravo trabalha para ser aceito. O filho trabalha porque já é amado. Estou servindo na igreja aqui para Deus me aprovar, para Deus me abençoar. Não. Estou servindo na igreja porque Ele já me abençoou. Estou servindo na igreja porque Ele já me aprovou. Olha a diferença de escravo e filho. O escravo teme a presença do Senhor. O Senhor chega, o escravo já fica assim. Mas o filho corre para os braços do pai. O filho não foge de Deus. O filho corre para Deus. O escravo, muita gente na igreja vive assim com o espírito de escravidão. Serve, mas sem descanso. Ora, mas sem confiança que Deus vai fazer aquilo que você pediu. Obedece, mas sem amor por aquele que te deu a ordem. Tem medo de Deus, mas não conhece o coração deste Deus que você tem medo. Mas a Bíblia diz, não recebestes espírito de escravidão, recebestes espírito de adoção. Isso muda tudo. Deus não nos salvou para que nós pudéssemos ser visitas na casa, Ele nos adotou para que nós pudéssemos tornar-se filhos na mesa e na casa de Deus. Com isso eu peço que a igreja se coloque de pé. Nós já estaremos fazendo uma oração e entrando no nosso momento de Santa Ceia. Então hoje nós falamos do Pai, da identidade, o Pai atento, Pai que carrega, Pai que corrige, Pai que não negocia princípios, Pai da adoção e por final o Pai que ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Tem alguém que conhece de cor esse versículo e conhece assim na memória? Pode gritar o versículo sem abrir Bíblia. Tem alguém que conhece? Porque Deus amou o mundo? Pode dizer. Tem a vida eterna. João 3,16, porque Deus amou, o Pai que ama, o Pai que ama. E de repente chega um texto, João 14, versículo 8 a 9, nós estamos no culto de Santa Ceia. Deus enviou seu Filho porque Ele nos amou. João 14, 8 a 9, olha o que Deus diz. Disse-lhe Filipe, Senhor, falando a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Olha o que a Bíblia fala. Quem me vê, a mim vê o Pai. Quem me vê, está vendo o Pai. Filipe pediu, mostra-nos o Pai. E Jesus falou, olha para mim, que você vai ver o Pai.
Isso significa que se eu quero saber como é o Pai, é só eu olhar para Jesus. Jesus tocando em leprosos revela o Pai. Jesus recebendo pecadores arrependidos revela o Pai. Jesus chorando diante de um túmulo de Lázaro revela o Pai. Jesus alimentando multidões revela o Pai. Jesus perdoando na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem os que fazem, revela o Pai. Jesus restaurando Pedro depois da queda, revela o Pai. Jesus é a revelação perfeita do coração do Pai. E na cruz vemos a maior revelação da paternidade, de quem Deus é para nós. Jesus, o Filho amado, tomou o nosso lugar. O Filho perfeito morreu pelos filhos perdidos. Na cruz Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Para que eu e você pudéssemos ser adotados e olhar para Ele e dizer: Abba, Pai. Jesus, o Filho, foi enviado. Está escrito que Ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele foi enviado para fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, Ele tornou-se representante do Pai. Por que eu trago essa mensagem hoje para a igreja no Dia dos Pais? Porque para que alguém possa ser pai, primeiro ele precisa aprender a ser filho. Se você quer ser pai, primeiro aprende a ser filho, igreja. Se você quer ser mãe, aprende a ser filho. Quer ser pai, aprende a ser filho. Porque se você nunca conseguir ser filho do Deus Altíssimo, você nunca vai conseguir liderar a sua casa, ser pai na sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Nós precisamos nos tornar a ser filhos. Jesus Cristo como filho chegou, e quando olhava para Ele, eles viam o Pai. Então eu quero que isso aconteça com nós nessa noite. Nós estamos aqui num Dia dos Pais e hoje nós todos vamos nos reconhecer que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, quando olharem para nós, eles precisam ver o nosso Pai, a vontade do nosso Pai, o desejo do nosso Pai, o poder do nosso Pai. Por isso que um filho é enviado. Ele é criado e chega um ponto que ele precisa ser enviado, como Jesus foi enviado. Então nessa noite nós vamos finalizar, nós vamos clamar ao nosso Pai. Nós vamos nos apresentar a Ele como filho. Aonde você estiver, neste exato momento, eu quero que você entenda que o Pai te ama, o Pai te vê, o Pai te corrige, o Pai te abraça. O Pai não negocia princípios. Toda a igreja fecha os olhos neste momento e nós vamos estar orando, clamando a Deus. Porque hoje nós estamos aqui no culto de Pai, como foi ministrado no louvor. Talvez você sente a ausência de um pai. Recebe hoje um abraço do Deus Altíssimo sobre a sua vida. Recebe hoje essa frase sobre a sua vida: meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado. Louvor, eu quero louvar aquele Eu Sou Teu Pai mais uma vez. Se nós pudermos louvar Eu Sou Teu Pai. E nós vamos orar todos juntos. Glória a Deus, Tu és santo, Pai.